Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é: ouve-se a voz de Deus uma terceira vez. Enquanto ainda no templo, Jesus se veste angustiado por causa do tipo de morte que logo terá de enfrentar. Sua principal preocupação é como isto afetará a reputação de seu pai. Por isso ele ora: Pai, glorifica o teu nome. Com isso sai uma voz poderosa do céu dizendo: Eu tanto o glorifiquei como o glorificarei de novo. A multidão por perto fica desnorteada. Um anjo lhe falou, alguns começam a dizer. Outros afirmam que trovejou. Mas de fato foi Jeová quem falou. Contudo, esta não é a primeira vez que se ouve a voz de Deus em conexão com Jesus. No batismo de Jesus, 3 anos e meio antes, João o Batizador ouviu Deus. Eles aqui na sinagoga. Ouviu Deus dizer sobre Jesus: Este é o meu filho, o amado, a quem tenho aprovado. Depois, algum tempo após a última Páscoa, quando Jesus foi transfigurado perante Tiago, João e Pedro, estes ouviram Deus declarar: Este é meu filho, o amado, a quem tenho aprovado. Escutai-o. E agora, pela terceira vez, em 10 de Nissan, 4 dias antes da morte de Jesus, a voz de Deus é novamente ouvida por homens, mas dessa vez Jeová fala para que as multidões possam ouvir. Jesus explica: Esta voz ocorreu não por minha causa, mas por vossa causa. Ela prova que Jesus é mesmo o Filho de Deus, o prometido Messias. Agora há um julgamento deste mundo, continua Jesus. Agora será lançado fora o governante deste mundo. A vida fiel de Jesus confirma realmente que Satanás, o diabo, o governante deste mundo, merece ser lançado fora, executado. Indicando as consequências da sua morte iminente, Jesus diz: Contudo, eu, quando for erguido da terra, atrairei a mim toda sorte de homens. Sua morte, de modo algum, significa uma derrota, pois por meio dela ele atrairá pessoas a si para que estas possam ter a vida eterna. Mas a multidão objeta: Ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. E como é que tu dizes que o Filho do Homem tem de ser erguido? Quem é este Filho do Homem? Apesar de toda a evidência, incluindo ouvir a voz do próprio Deus, a maioria não acredita que Jesus seja o verdadeiro Filho do Homem, o prometido Messias. Contudo, como fez 6 meses antes da festividade das tendas, Jesus refere-se novamente a si mesmo como a luz e incentiva seus ouvintes: Enquanto tendes a luz, exercei fé na luz, a fim de que vos torneis filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus se retira e se esconde, evidentemente porque corre risco de vida. Não exercerem os judeus fé em Jesus cumpre as palavras de Isaías sobre os olhos das pessoas serem cegados e seu coração endurecido, de modo que não recuam a fim de ser curadas.
Isaías teve uma visão das cortes celestiais de Jeová e também de Jesus na sua glória pré-humana com Jeová. Ainda assim, em cumprimento das palavras de Isaías, os judeus rejeitam obstinadamente a evidência de que este é o seu prometido libertador. Por outro lado, muitos realmente depositam fé em Jesus, até mesmo alguns dos governantes, evidentemente membros da Suprema Corte Judaica, o Sinédrio. Nicodemos e José de Arimateia são dois desses governantes. Mas os governantes, pelo menos até o momento, esquivam-se de declarar sua fé, temendo ser destituídos de sua posição na sinagoga. Quanto estão perdendo? Jesus prossegue dizendo: quem depositar fé em mim, deposita fé não somente em mim, mas também naquele que me enviou. E quem me observar, observa também aquele que me enviou. Mas se alguém ouvir as minhas declarações e não as guardar, eu não o julgo, pois não vim julgar o mundo, mas salvar o mundo. A palavra que eu tenho falado é que o julgará no último dia. O amor de Jeová pelo mundo da humanidade moveu-o a enviar Jesus para que os que depositassem fé nele fossem salvos. O que determinará se as pessoas obterão a salvação será a obediência às coisas que Deus instruiu Jesus a falar. O julgamento ocorrerá no último dia, entre aspas, durante o reinado milenar de Cristo. Jesus conclui dizendo: não falei de meu próprio impulso, mas o próprio Pai que me enviou tem me dado um mandamento quanto a que dizer e que falar. Sei também que o seu mandamento significa vida eterna. Portanto, as coisas que eu falo, assim como o Pai mas disse, assim as falo. Bom, então, né, essa é a lição de hoje. Primeiramente, né, Jesus está angustiado, né, pelo tipo de morte que vai ter, mas não é pelo sofrimento em si, né, da morte que ele vai ter, mas sim da reputação de Deus, né, porque os líderes ali religiosos, né, eles vão querer não, né, eles fizeram, né, eles armaram de forma para que Jesus morresse como vamos dizer, como um bandido, como né, uma pessoa do mal. E então, né, ele ora angustiado para que isso não aconteça, né, que realmente, tipo, o que ele veio trazer, né, de Deus é realmente o que ele veio trazer para ficar, né? Para realmente trazer a vida para as pessoas, né? Ou seja, todos os ensinamentos dele levam as pessoas para ter vida, né? Tanto na matéria quanto, né, a vida da sua própria alma, né? Do seu próprio espírito. Então, né? Então a angústia dele é essa, né? Porque ali ele vai estar ele vai ser, né? Ele vai ser crucificado ali junto com ladrões, né? Então realmente pessoas, né, que estão sendo punidas pelos
pelos seus atos, né? Então a angústia dele é exatamente, né, em relação a isso. E aí então Deus traz realmente, né, através de falar ali, né, que realmente ele vai glorificar Jesus, né? Ele já glorificou e vai glorificar. Ou seja, ele já glorificou por quê? Porque Jesus veio, né, antes de vir, ele realmente veio e obedeceu, né, o para que ele veio, né? Então, muitas vezes a gente deixa, né, se corromper, a gente não permanece firme, né, nestes valores, nessa semente que todos nós temos aqui, né, em nós, que é a semente aí, né, que é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a nossa semente do justo, né, da bondade, da sabedoria, de tudo que Deus, né, tudo que Jesus veio trazer, né, tudo que Jesus trouxe. Então, né, ele veio realmente dizer que isso jamais, né, vai acontecer. Eles podem tentar fazer isso, né, mas isso não irá acontecer. Muito pelo contrário, né, as leis, os princípios que Jesus traz, né, de Deus, né, do universo, do que é realmente, do que é o que né, é o que permanece, é o que vai permanecer, né, eternamente. Então, aí Deus então fala, né, diretamente aí para as multidões ouvirem, né? Das outras vezes que ele falou, somente João Batista, né, estava, depois os três, né, apóstolos ali de Jesus, e agora, né, ele traz aí para que as multidões ouçam. E daí a gente vê, né, que muitas vezes vão existir pessoas, né, que não querem ver, né, realmente são pessoas que não querem de forma alguma. Então aqui é um exemplo, né, muito claro em relação a isso. Pode vir Deus, né, vir falar aí, né, com pessoas que não querem, né, que não vai adiantar de nada. Então quando a gente fala de que ninguém muda ninguém, né, de que ninguém salva ninguém, porque Jesus, com as leis de Deus, esse é o caminho, né, para a salvação, né, para a gente realmente buscar a vida, né, a prosperidade da vida, a abundância da vida. Agora, e o contrário, né, as corrupções, é exatamente a destruição da vida. Então, não adianta a gente querer salvar o outro ou mudar o outro. Esta pessoa, né, ela tem que primeiramente querer, né, entrar no caminho, né, ou buscar realmente aí esses princípios, né, essas verdades, e consequentemente no caminho, através das pessoas mesmo, né, vão aparecendo para nós, né, pessoas que vão contribuir, né, para que a gente cresça e evolua cada vez mais. Então, porque Deus, né, envia aí também através das pessoas que estão buscando essa evolução, né, que estão buscando este crescimento físico, emocional, mental, espiritual, né, e quando a gente se coloca neste caminho, né, vão aparecendo aí pessoas que vão trazendo pra gente clareza, porque já, né,
já subiram alguns degraus e podem então estar contribuindo com as outras, né, que estão começando e ir mostrando, né, o caminho. Então realmente é uma disponibilidade que tem de ter da pessoa, né, esse primeiro passo que é realmente, né, acreditar e buscar, né, esta mudança aí, né, de princípios, de valores, de mudar aqui dentro, né, de mudar aí o como tá agindo, as corrupções, né, que muitas vezes a gente está e a gente não quer olhar, né, de jeito nenhum para não sair daquela situação que de repente aquelas corrupções estão me privilegiando, né, que é o caso aqui dos governantes ali do Sinédrio, né, eles não querem reconhecer, né, que Jesus é o enviado de Deus, né, porque Jesus cumpre fielmente e firmemente, né, o para que Deus ele mandou, o para que ele foi mandado aqui, né? Ele não se corrompe e eles não querem perder aí, né, o seu poder, o lugar que eles ocupam, né, que é através exatamente do contrário, né, que é das corrupções, né, da mentira, né, da ganância, de realmente manter as pessoas na ignorância, né, na miséria, seja na miséria material, seja na miséria espiritual, né, seja na miséria aí mental, né, emocional. Então, eles querem se manter através disso, né, e essa era a angústia, né, de Jesus. E Deus, então, fala claramente e declaradamente ali, né, que isso jamais acontecerá, né? Muito pelo contrário. O que é, né? E aqui, né, tem a parte também que as pessoas não entendem, né, que fala que ele virá, né, e será rei eternamente, mas o ser rei eternamente, as pessoas ainda imaginam superficialmente que ele será rei eternamente na matéria, né, como se a matéria não fosse perecer, né, mas a matéria perece. O que não pereceu e nunca e jamais perecerá, realmente é o que ele trouxe, né, que são os valores, os princípios, né, o princípio realmente da, da humanidade, né, de tudo que é, né, para realmente para a vida. E as pessoas imaginam aquele reinado que elas veem, né, de uma monarquia, de um rei, né, e realmente aqui não. Aqui realmente são leis eternas que ele traz, né, para que a gente pratique e que a gente também tenha, né, a vida, né, e a nossa própria salvação. Ou seja, a gente, né, está se salvando da destruição que as corrupções nos levam. Então essas pessoas não entendem isso, né? E, né, vamos lá pro fim, né, que Jesus então ele conclui aí, né, que o que ele traz, né, é exatamente o que Deus, né, o que Deus mandou trazer realmente, né, ou seja, ele fala, eu não falo do meu próprio impulso, né, mas sim, eu falo o que o próprio Pai, né, que me enviou, tem me dado de mandamento, quanto a que dizer e que falar. Então ele realmente traz
fielmente, né, e firmemente todas as leis realmente para que as pessoas, né, avancem, para que as pessoas se libertem, para que as pessoas progridam, né, para que as pessoas evoluam, se desenvolvam, para que as pessoas cumpram, né, se realmente cumprir, para que as pessoas realmente ganhem a vida, né, ganhem a prosperidade através desta jornada da vida, né, fazendo, seguindo, praticando, né, tudo aqui que ele nos trouxe. Então, realmente, né, é isso, né, que a gente queira aí, né, apesar de não ser fácil a caminhada, os desafios, né, que enfrentamos, mas é para isso aí que a gente está aqui, né, para que a gente realmente possa se desenvolver, né, e buscando aí esta maturidade, né, as virtudes e toda uma vida aí realmente plena, né, próspera e, e cheia de boas energias, né, cheia de realmente de vida. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram, né, os exemplos aí, né, que Jesus nos trouxe. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!